Olá, pessoal. Estamos aqui novamente e hoje para trazer um assunto muito interessante da Semana do Livro, né? A 18ª Semana do Livro. Vai começar agora, inicia domingo, nesse domingo. E é um assunto importante que interessa a todos nós, né? Uma feira que já está fazendo 18 anos, está chegando na maioridade. Eu estava até comentando aqui nos bastidores, fui aluno, presenciei a feira, o professor me levou e hoje estou levando meus alunos na feira. E para falar desse assunto, estou aqui com um grupo de especialistas que vão se apresentar, que ajudou na fundação da feira e hoje continua fazendo a feira acontecer. E para isso a gente está aqui hoje com os Arnaldos, Arnaldo pai e Arnaldo filho, né? Agradecendo a presença de vocês. E Arnaldo filho, que é a segunda vez que vem aqui no programa. Arnaldo Neto. Arnaldo Neto. Arnaldo Júnior e Arnaldo Neto. Arnaldo Júnior e Arnaldo Neto. É uma dupla sertaneja, né? Quase uma dupla sertaneja. Dá para fazer uma música caipira, esses dois, hein? Porque, ó, quadrinista, escritor, professor e vamos falar mais da feira, né, Arnaldo? A gente vem participando da Feira do Livro desde a 15ª edição, né? E vamos falar um pouquinho do que a gente apresenta lá. E também estou aqui, eu já falei nos bastidores, vou falar ao vivo. Para mim, foi... Ela vai ficar brava comigo se eu falar isso, mas vou ter que falar. Foi a melhor, uma das melhores, para mim foi a melhor, secretária de Cultura da cidade, que é a Adriana Silva. E estou aqui com ela hoje para falar um pouquinho da Feira do Livro, toda essa trajetória e um pouquinho da sua experiência também como jornalista. Muito obrigado, viu, Adriana, pela sua presença. Eu que agradeço o convite para a gente ter essa prosa boa aqui. E a gente vai ter muita prosa boa, porque também vai ter aquela música, né, que você já conhece, o João já veio uma vez, e agora quem é bom sempre volta. E aqui a gente está sempre trazendo pessoas novas a cada programa. Você que tem aí algum talento especial, toca, declama poema, entre em contato também que a gente vai te trazer aqui. João Fargnoli, obrigado aí pela presença. Eu que agradeço. E tá aqui com a gente. Viu? Prazer. E, ô João, antes de começar, né, esse bate-papo, você poderia mandar uma música pra gente? O que está rolando aí nessa noite? Vamos nessa. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chegar a uma luz no túnel, dos desesperados a um caso curto. Pra quem precisa chegar, e eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma noite longa, numa vida curta, mas já não me importa. Basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sem me virar. E eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar. E eu tô na lanterna dos afogados. E eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Aê! Muito bom, hein, João? Sempre aí, com essa voz aí que, ó. Muito obrigado. Obrigado. E vamos falar mais aí da sua agenda daqui a pouquinho, viu, João? Vamos sim. E, Adriana, 18ª feira, né? Como que você está vendo aí esse 2018, né? 18ª feira, que já acompanha há muito tempo. O que a feira traz hoje de diferencial para os ribeirão-pretanos? Eu acho que o trabalho que a Fundação vem fazendo desde 2014, 2015, a gente tem feito algumas curvas, né, na trajetória da organização da feira, um pouco por questões circunstanciais, né, que são questões financeiras, legais. Você lembrava dos shows, por exemplo. Sim. Não é só uma opção financeira trazer ou não trazer show, né? A gente, ao ocupar o centro da cidade, a gente tem o limitador da concentração de muitas pessoas em frente à esplanada. Nos foi colocado como um impedimento os grandes shows naquele lugar. Mas, mesmo assim, a gente já estava revendo a questão dos shows por uma questão não só financeira, mas para jogar toda a luz no livro mesmo, que era um pedido de uma parte das pessoas que gostavam e que gostam da feira. Então, quando a gente fez essa curva, inicialmente circunstancial, e depois a gente fez aí uma avaliação posterior,
e entendemos que o modelo que a gente tem hoje, desde 2015 para cá, que ela passou a ser temática, que ela passou a ter uma outra concentração de pessoas, uma outra formatação, a gente entendeu que era o melhor modelo. Então, na verdade, a gente tem comemorado ano a ano, desde 2015, os bons resultados da feira, nessa pegada um pouco mais de formação do leitor do que de difusão do livro. A gente tem trabalhado muito com o projeto Combinando Palavras, que ele começa no comecinho do ano letivo. Então, a gente vai para as escolas, são 5.500 alunos da rede estadual, 2.000 da rede municipal, 600 estudantes do educandário. Eles ficam sabendo o autor que eles vão trabalhar 6 meses antes, trabalham em sala de aula, produzem material, entregam material e se encontra com o autor na feira. Então, ele tem esse novo momento de formação de leitor. Eu acho que é a pegada da feira, eu acho que é aí que a gente faz a diferença. A difusão é importante para o escritor, né, ver o livro dele difundido e tal, mas formação de leitores é o diferencial, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa é a pegada. E é algo necessário, né? Hoje, eu estou na sala de aula e até aproveitando esse gancho que você deu, aproveitar aqui a presença também de 2 professores, né? O Arnaldo Neto e o Arnaldo Júnior. E, Arnaldo, isso que a Adriana falou, formar, né, leitores e trabalhar com os estudantes, você vem trazendo para a feira no Salão de Ideias um trabalho diferencial também que atrai muito leitores, né? Que é os quadrinhos, é o fanzine. Fala um pouquinho disso para a gente. Bom, nossa primeira participação na Feira do Livro foi em 2015. E eu preciso dizer que desde 2015 para cá, eles são esperados. Tem uma plateia super garantida, quem curte o trabalho dele, tem uma moçada que curte. Sim. E fica esperando a Feira do Livro para poder se encontrar, porque tem uma galera, é mais gente, né? Aqui a gente tem os 2 representantes, mas tem uma galera de HQ em Ribeirão. É muito legal, assim, a gente sente muito orgulho de ver uma produção da cidade repercutindo tão positivamente. Não, exatamente, eu tenho até uma fofoca. A hora que eu tenho vários grupos de professores e professoras, né? Eu sempre publico o tema de hoje. Normalmente um ou outro comenta, mas hoje, a hora que eu falei que o Arnaldo estaria aqui, eu depois vou te mostrar. Nossa, vamos lá, gente, assistir o Arnaldo, eu adoro o trabalho dele. Ó, o pessoal tem até tietes, viu, Arnaldo? Que legal, vamos saber. Então, em 2015, nós tivemos a primeira participação na Feira do Livro, né, e foi um desafio bem grande, né? E tivemos o Anjo da Avanço, o Cordeiro de Sá, o Vinil, o Neto e eu, né? E foi um sucesso estrondoso. Nós enchemos o nosso salão e um salão que estava ao lado, porque sobrou gente que acabou indo para o salão. Eu só queria entrar e não tinha como. Não tinha como. O ano passado, né, foi uma situação bem interessante, porque nós fizemos várias oficinas, né, em várias escolas aqui em Ribeirão, né, em São Simão, né, o Neto trabalhava em São Simão na época, né? E não foi só em escolas, também em centros de atendimento com crianças em situação de déficit de aprendizagem, né? E o Neto pode falar disso um pouco melhor depois. E foi um sucesso muito grande, porque a gente levou para a feira os zines que foram produzidos por essas crianças, né? E crianças assim com comprometimentos muito sérios. Sim. E que não tinham muito como desenhar ou mesmo escrever ou fazer uma garatuja num espaço menor, né? Não tinham tido essa experiência e acabaram conseguindo fazer o zine, né? Na medida das limitações que eles tinham. É uma coisa muito bonita, muito poética. E foi um salão muito gratificante, a palavra é essa. E mais uma vez aí nós fomos. A primeira vez a gente foi no espaço Meira Júnior. Na segunda vez, né, que foi o ano passado, no auditório da CI, e mais uma vez, assim, lotação máxima, né? E a gente ficou de fora de novo. E agora a gente vai lá para a Biblioteca Padre Euclides, né? E para nós é muito simbólico ir para a Biblioteca Padre Euclides nesse momento. É o dia 22. Dia 22, é uma terça-feira? Uma terça-feira, às 9 da manhã. Às 9 da manhã. No auditório da Biblioteca Padre Euclides, e como estava dizendo, para nós é muito significativo estar na Biblioteca Padre Euclides nesse momento, porque dá visibilidade à biblioteca, um espaço que está correndo o risco de ser fechado, né? Uma biblioteca que foi fundada em 1903, tem 115 anos, com pouco política pública de literatura que a gente tem. Sim. Perder uma biblioteca dessa é um problema muito sério. Eu não sabia dessa informação. Está em risco de fechar? Está em risco de fechar. Algumas entidades, artistas... A Padre Euclides. A Padre Euclides. E estão, né, realizando aí
jantar, coleta de atividades para poder... atividades várias, né, para a gente poder juntar grana mesmo, porque para poder dar uma sobrevida para a biblioteca, né? Que é um marco histórico da cidade. Sim, é um marco histórico. Então, para nós é muito significativo estar lá, né, na terça-feira pela manhã, dar essa visibilidade. Muitos alunos que vão para a feira na terça-feira, acho que nunca estiveram naquele espaço. Poucos conhecem, por conta dele estar no primeiro andar, não ter fachada, mas olha só, 115 anos de história tem a biblioteca em Ribeirão Preto. Numa época for ver, é uma das poucas do país que tem essa tradição, essa longevidade. E numa época em que se fazia pesquisa em livros, né? Eu sou dessa época. Eu também sou dessa época. Para de falar mentira. Eu ia na Altina, só que eu ia pouco na Altina Arantes, eu ia eu ia na Altina Arantes, eu não ia na Padre Euclides tanto. Aí eu tinha que pegar os livros, o João tá assim com a cabeça, também fazia também. Acho que a nossa época então, foi a última, né? Mas você sabe que hoje eu recebi uma informação, um boletim da ONU Brasil, dizendo que 9% somente das bibliotecas no Brasil tem acervo digital, tem site, e aí me deu curiosidade, por isso que eu estou afinada aqui com o tema. Me deu curiosidade, entrei nos dois, tanto na Padre Euclides como na Altina Arantes. E na Altina Arantes eu não achei o site, achei o Face, e tinha tanto depoimento de pessoas contando que aprenderam a ler ou aprenderam a gostar de ler na biblioteca, que eu fiquei super feliz das pessoas ainda estarem se relacionando sentimentalmente com a biblioteca, né? Não, e só um detalhe, tipo, de cortar, e sentimentalmente é verdade, porque eu lembro que a gente ia para ler os livros e dava aquela paquera também, né? Então, tem um sentimento, uma história, né? Aquele local. Tem um cheiro diferente, né, João? É uma poesia. Passar nas lojas ali do entorno da praça. Isso, exatamente, na pracinha. Toda, né? Então, isso não pode se perder. Com certeza. E acho que até fazer um trabalho de resgate de memória mesmo da biblioteca. Sim. Interessante isso que você coloca, né, do depoimento das pessoas, a relação emocional que as pessoas têm com a biblioteca, né? Eu escrevo no portal Educa2, né? E uma das últimas crônicas que publiquei justamente falava de uma visitação à Biblioteca Altina Arantes, né? E por esse viés da emoção mesmo, do trato com o livro, né? E com o título O Castelo de Bela, né? Porque eu levei minha neta para conhecer, né? E ela chegou, nossa, parece um castelo, né? E parece mesmo. Nossa, o mobiliário é lindo, né? O mobiliário é lindo. E, enfim, né? Muito apropriado, né? Parecia um castelo de livros. E a Biblioteca Padre Cristo, então, passa por isso e a gente fica muito feliz de estar nesse espaço na terça-feira, né? E, Neto, você faz um trabalho também diferenciado, né? Com alguns alunos que têm essa dificuldade. E na feira você vai ter essa oportunidade de fazer ou foi uma experiência que você vem praticando apenas nas escolas públicas? Vai ter alguma conexão com a feira, esse trabalho que você já vem fazendo há um bom tempo, inclusive? Então, esse trabalho que nós viemos realizando ao longo da 2015, 2016, 2017, ao longo da feira, é um trabalho que a gente já desenvolve o ano todo na sala de aula. Não só na escola pública, quanto na escola privada. Desde que nós entramos na feira, tem uma escola privada de São Simão, que ela já colocou no calendário, né, da escola a visitação à feira, ao salão de quadrinhos, porque eles já praticam, eles produzem zines, produzem quadrinhos nos temas de história, né? Eu sou professor de história, então a gente quadriniza quase todos os temas. Então, e é uma forma de formar o leitor, né? Exato, formação de leitor. Mesmo porque o que acontece? A grande parte, né, ou certa parte da literatura brasileira hoje, você encontra em quadrinhos, né? Você encontra e eles começam do quadrinho e passam para uma leitura mais densa, mais foi assim, minha história foi assim. Comigo também foi dessa forma. Eu comecei, comecei a ler do gibi, quadrinho. herói. E outra coisa, tem aquela questão, nossa, mas será que eles gostam de quadrinho ou não? Porque eles estão tão tecnológicos, mas num país que é muito tecnológico como o Japão, o mangá ele concorre com a televisão. Exatamente. A tiragem é de milhões. Eles tiram até em papel jornal, porque a quantidade é absurda. Exatamente. E agora a gente vai ter um VT que vai falar um pouquinho dessa feira de 2018. Então, fique aí e para com essa historinha de querer mudar de canal. Para com isso aí. Você fica aí. Se você estiver no Face, não vai curtir ninguém, agora curte a gente. E olha esse VT que você vê que é interessante. É rapidinho, é 1 minuto e meio, mas você vai gostar. Olha aí. Olá, como presidente da
da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, eu tenho a imensa satisfação de te convidar para participar da 18ª edição. Com o tema As Histórias que os Livros Contam e as Leituras que a Gente Faz, a edição deste ano está muito especial. Tenho certeza que ao participar dos salões, das conferências ou mesmo de circular pelas praças no centro da cidade ao longo da feira, você ficará com a certeza de que tudo foi feito com muito carinho, com muito critério. São conferências na parte da noite, salões pela manhã, à tarde, sempre colocando o livro em evidência. Afinal de contas, a Fundação e a cidade de Ribeirão Preto têm muito motivo para comemorar. No final do ano passado, nós concluímos uma pesquisa para tentar traçar o perfil do leitor de nossa cidade. E foi muito feliz a constatação de que o ribeirão pretano lê mais do que a média nacional. É isso mesmo. O índice de leitor em Ribeirão Preto é maior do que a média nacional no Brasil. Com certeza, são muitas as ações que permitiram a gente atingir a esse índice. Ações realizadas pelas escolas, pelos professores, pelas unidades que trabalham com literatura. Mas não sem certeza de que a Feira do Livro é muito importante para incentivar, para motivar, para fazer com que as pessoas tenham maior acesso à leitura, à literatura, permitindo que leitor se encontre com o escritor, permitindo que o estudante descubra no mundo da literatura muitas e novas oportunidades. Oportunidade de ser mais crítico e de fazer reflexões sobre as coisas que acontecem ao seu redor. Fica aqui o meu pessoal convite para você participar desta edição da Feira do Livro de Ribeirão Preto. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas, exagerado, jogado aos teus pés. Eu sou mesmo exagerado, adoro um amor inventado. Que ser na procura de livro de sabedoria e de conhecimento. E se você está assistindo Ribeirão em Movimento agora, vem exagerar com a gente nesse bate-papo que se intensifica a cada momento com participações mais que especiais. Para quem ligou agora, estamos debatendo hoje Feira do Livro, leitura, formação de leitores, passado, presente e perspectivas para o futuro. E eu gostaria agora novamente de aproveitar, né, que a Adriana está aqui presente, e a gente já começou falando aí da questão da feira, passou o vídeo institucional sobre essa 18ª feira. Tem a gente vem percebendo, né, que teve no início, né, nas primeiras feiras, as pessoas começaram a observar a questão do adolescente como um problema na feira. Que ficava solto, tinha, né, o chamado depois virou o rolezinho, e parece que hoje tem alguns projetos, né, que é o protagonismo juvenil, que é esse trabalho aqui que os dois Arnaldos vêm fazendo com a formação desde 2015. Como está essa questão desse público que tradicionalmente tinha aquelas reclamações de conflitos, né, durante a feira, Adriana? O ápice foi em 2014, quando a gente teve algumas ocorrências das quais a gente perdeu absolutamente o controle, que era a presença do adolescente não acompanhado, né, o adolescente que deixava a sala de aula e ia até a feira, mas não para participar de uma ação cultural, mas, enfim, para se encontrar com outros adolescentes. Era uma coisa que refletia em Ribeirão, mas que estava acontecendo no Brasil como um todo, né? Outros lugares, outros eventos, outros shoppings estavam sendo visitados por esses meninos.
E eu tenho, assim, gosto de olhar para trás, gosto mesmo de olhar para trás e ver como que a gente teve maturidade para lidar com o problema. Porque, em 2014, nós ouvimos da comunidade ribeirão-pretana de algumas pessoas dizendo que a responsabilidade não era deles, e a gente achava até que era. Mas, enfim, né? E outras pessoas dizendo que, se a feira não acontecesse, não tinha um rolezinho. Se a feira não acontecesse, não tinha o problema para resolver, né? Ou então que a feira tinha que ser em lugar fechado. Até algumas pessoas apontavam para não mais realização da feira. E a gente ficou um pouco escandalizado com o posicionamento de alguns segmentos, inclusive segmentos organizados, né? Não só a população, mas alguns segmentos organizados. E a gente falou assim, não é assim que resolve. Isso é desistir, né? Sim. É desistir dessa moçada, é desistir de uma proposta de literatura. E aí a gente foi se moldando. A presidência, daquele momento, resolveu criar esse projeto, que era o Protagonistas, né? Que funcionava especificamente no Quintino, de 15 jovens que ficaram trabalhando conosco durante muito tempo. E eles serviam para a gente como escuta. A gente queria aprender com eles o que a outra moçada queria fazer. Inclusive, até porque 3 eram alunos meus, porque eu dei aula no Moura Lacerda, você também lecionou no Moura Lacerda. É a sua região. Era a minha região. E o Lieser, que também, né, é um ativista desse trabalho, né, que iniciou, ele veio me procurar na época. E eu indiquei os alunos que fizeram parte. Lembro, né? disso. Por isso até que eu perguntei, porque parece que continuou, né? Não, e muitos deles estão conosco ainda na Fundação, fazendo monitoria na época da feira, pessoas vencedoras, e eles foram sendo multiplicadores em outras iniciativas. A gente começou a oferecer ações específicas para esse público. Nós começamos, ao invés de fazer essa abordagem adulto-adolescente, a gente começou a fazer adolescente-adolescente. A gente começou a ter de perceber quais eram as expectativas, ao invés só de censurar, de tentar entender a motivação, porquê do rolezinho. Então, foi um aprendizado, porque, na verdade, eu sou educadora, né? Eu sou jornalista de primeira formação, mas eu tenho mestrado e doutorado em educação, então eu tenho necessidade de ficar atenta, de observar como as coisas acontecem, por que acontecem. E o trabalho que os dois fazem, o Combinando Palavras logo na sequência, reverteu. E o ano passado o ano retrasado nós não tivemos nenhuma ocorrência, e o ano passado nenhuma ocorrência. Então, a gente tem 2 anos seguidos sem nenhuma ocorrência com problema com a juventude. Com a presença dos jovens ali. Né? E com eles não com ausência, né? E isso. A gente não fechou, não cobrou, não limitou, né? A gente entendeu, fez a mudança que precisava ser feita, introduziu. Eu acho que é uma vitória. E eu queria até fazer um elogio, viu, Adriana? E para os 2 professores aqui, porque vocês fizeram justamente aquilo que eu sempre falo também em sala de aula e nas escolas por onde eu passo, que é você virar esse microfone aqui para a boca do aluno. Porque muitas vezes nós falamos daquela primeira percepção, né? Você vê algo errado, um conflito, e muitas vezes as pessoas querem acabar com aquele conflito da forma mais radical. Ou não ter, que nem você falou, não, acaba com a feira. Muitas vezes eu tenho resistência de direções de escola para levar meus alunos para a feira, né? Só um professor ou 2 se interessam. E viver é resolver desafios, é resolver conflitos. Sim. E por que quando envolve adolescentes, né, que na maioria são filhos de trabalhadores e trabalhadoras de escola pública, a gente vai negar essa possibilidade de resolver conflito? Então, eu acho que a organização da feira está de parabéns por estar dando voz a esses estudantes, porque quando deu voz, a gente percebe que resolve. Parece simples, mas algumas pessoas preferem... É aquilo que o Paulo Freire pregava, né? Educação dialógica. Isso. Não é que você faz educação muito dialógica bem pontuado. sem diálogo. Exatamente. Né? Por falar nisso também, Sardinha, como você falou, de dar voz ao aluno, nós, né, que estamos lá na feira, nós estamos representando também o trabalho desses alunos, que eles produzem todo esse trabalho dentro da sala de aula. Como então, jovens escritores, como jovens escritores. Então, nós estamos lá, só que assim... São todos os participantes, né? Sim. Todo mundo participa ali. Todo mundo é protagonista. E todos nós aprendemos, né, Adriana? Exatamente. É um grande aprendizado. O ano passado, por exemplo, quando Zenir Ventura, Fernando Veríssimo, Lia Luft, Nélida Pinhon e também Inácio de Loyola Brandão, 5 dias, com cada um recebendo 1.100 que vai, alunos. Inclusive, está no nosso salão, o Inácio de Loyola. Então, 1.100 alunos. A fala é do próprio Loyola. Loyola diz o seguinte: Ribeirão achou a fórmula. Eu estou conversando com 1.100 alunos que, de uma forma ou de outra, acessaram a minha obra, porque quando eles vão para o palco e fazem a pergunta, quando eles se mantêm em silêncio por 1h30, quando eles dialogam, quando eles, né, fazem pergunta para o autor,
e você vê o que eles estão perguntando, só pergunta quem acessou a obra. Com certeza. Vocês são educadores, você sabe. O aluno consegue enganar a gente até um certo ponto. Exatamente. Daí para frente não adianta mais. Então, quando ele pergunta, por exemplo, uma menina vira para a Lia Luft e pergunta para ela... a sua obra fala de nascer, viver e morrer. Como é que você trabalhou a morte na sua obra? Só pergunta quem acessou isso. Sim. Ninguém inventa essa pergunta assim. Do nada. Ele acessou de ler a orelha, obra de livro. Exatamente. Com certeza. Né? Olha, a gente chorou. Sabe, professores que estavam presentes no ano passado, vendo como os alunos se comportaram, o próprio Zuenir dizendo que tinha tudo para dar errado, 1.100 jovens, né, da escola pública e que não acessa com muita frequência ambientes como esse, o respeito que eles tiveram. Eu queria até dar um depoimento lindo. com relação ao que você está falando, que eu acho muito importante. Eu leciono numa escola estadual, sou professor também da rede, né, como vocês são, e muitas vezes a gente percebe a resistência, né, dos profissionais, das gestões, em estar você levando os alunos para esses ambientes. Eu levo já faz uns 4 anos. E, sinceridade, eu nunca tive problemas graves com situações, né, de depredação, de violência. Nunca tive. Muito pelo contrário. Toda vez que eu levo, eu volto muito emocionado e ver essa interação. Eu lembro, ano passado, eu levei no Pedro II os alunos para assistir o Pedro Bandeira, né? E eu fiquei até impressionado de saber que alguns alunos até tinham lido a obra dele. E eu sou de história, eu não tinha. E as perguntas, né? Vários alunos interagindo. Então, isso, para mim, como educador, é muito recompensador. É mostrar na prática, na educação dialógica, como você fala, né? Olhar o mundo para transformar, uma educação não só formal, mas também com essa preocupação em transformar essa realidade, que eu vejo que a feira se apropriou. E vou um pouco mais além, viu, Adriana? A gente percebe hoje a feira... que ela não é um palco político eleitoreiro, apesar que a gente sabe nos bastidores a pressão que você já sofreu e muitos outros que passaram lá para poder ser um palanque político eleitoreiro. E não é, devido aos profissionais que estão envolvidos, né? Então eu queria parabenizar também. É difícil que a gente parabenizar, viu? O programa nosso é mais... Mas Eu sei disso. Então você até comentou. Por isso que eu estou feliz. Não, sim. E eu sou ativo, eu vou mesmo na feira, entendeu? E é o que a gente percebe, né? E devido a esse trabalho, e quem ganha é a população, não é, Arnaldo? Serginho, você estava falando assim sobre, né, professor de História e Literatura, eu leciono História também, como você sabe, e na rede estadual a gente tem 4 aulas na grade. 3 aulas eu uso para o meu conteúdo, Sim. o conteúdo programático. Mas uma aula é aula de leitura, né? E eu trabalho no Diva Tarlá, de Carvalho, no Ribeirão Verde. Esse semestre nós estamos lendo As Aventuras de Tibicoera, do Érico Veríssimo. E como é que funciona, né? Eu vou lendo por capítulos. Por uma coincidência feliz do meu horário, coincide de ser na sexta-feira, as aulas no 6º ano A e no 6º ano B, com os quais eu estou fazendo essa leitura. E aí eu vou para a lousa e desenho as cenas, né, que vão ser lidas no dia. Que privilégio desses alunos, privilegiado, hein? Ter aula ilustrada, né? Ao vivo. É um privilégio meu de ver os caderninhos ali reproduzindo. Eles reproduzem, né? E é interessante que muitos aprendem a desenhar a partir daí, né? Então eu faço a reprodução das cenas, né, que vão ser lidas, né, e aí quando eu começo a ler, eles já ficam entusiasmados, né, aguardando, porque eles veem pelo desenho, né? Puxa, né? E eu sempre faço um desenho de alguma coisa que é Sim. de ação, né? Que envolve os alunos emoção, ali. Né? Agora, por exemplo, o Tibicoera está dentro do quilombo. Amanhã a gente vai revelar isso. Ele está dentro do quilombo, né? Olha lá, hein? E eles estão sendo atacados pelos bandeirantes, né? E os alunos estão assim, será que ele vai? Que vai para onde que ele acontecer com o vai, né? Tibicoera? Então, mas esse tipo de trabalho vai fomentando a leitura. Sim. Eu tenho na escola municipal onde eu trabalho, eu estou com o 8º ano, nós lemos, né, de novo, As Aventuras de Tibicoera no 6º ano, li 20 Mil Léguas Submarinas, Olha só. lemos também clássico. A Ilha do Tesouro, e é sempre no mesmo mote, né? Desenho e tal. E esse ano ainda não deu tempo, né? A grade está muito exprimida, né? Professor grevista é complicado, né? Então ainda não deu para a gente retomar o projeto. Mas eles estão cobrando. Professor, você não vai ler? Que livro que a gente vai ler agora? Não sei, né? Na hora que eles cobram é a vitória, não é? Nossa, aquilo é um prêmio, né? É uma vitória. delícia, né?
E agora eu tenho feito, você sabe disso, né? Sim. Os meus gibizinhos, que são zines, né? Ah, aqueles lá. Você Eu tenho, também, você né? passou aqui. Adriano, é um menino que ele viaja pelo tempo, né? Ele chama Ike, é um menino de 7º ano, e ele tem a possibilidade de viajar pelo tempo, né? E assim, então ele viaja pela história do Brasil. Já está no 5º volume. No 5º volume? Dois, né? Está me devendo devendo 2. Depois eu vou passar para meus alunos isso daí. Mas assim, o dia que eu levo o Zine para a escola, né, que é o dia que o Ike chega, né, e é interessante porque eles veem eu desenhando, né? Em alguns momentos eu levo, propositalmente eu levo para a sala de aula, quando eles estão fazendo exercício, alguma coisa assim, para que eles tenham vontade de ler, né? No dia que eu levo os zines prontos, assim, é uma festa mesmo, né? Eles ficam ali tudo em volta, né, esperando. E é interessante você ver, na hora do intervalo no recreio, eles pedem para levar no recreio. Grupinhos de 4, 5 alunos, parados ali, eles estão lendo. Olha só. Quer dizer, é um jeito de você levar o aluno para a leitura. E o quadrinho é um caminho bem interessante para isso. Perfeitamente, eu também acho. Pode revelar segredos aqui? Ah, acho que deve. Não tem problema? Eu acho que deve. Eu tenho muita admiração por quem sabe desenhar, porque eu sempre quis saber desenhar. Vocês lembram do IUB, que vendia, era o Instituto Universal, que vendia, lembro. era um vermelhinho? Eu comprei para desenho. Nunca aprendi, mas eu guardo até hoje, porque eu acho tão bonitinho. Eu não sei se o pessoal de casa tem essa sintonia na faixa etária aqui da gente, mas era uma espécie de livrinhos que a gente comprava por semana, por mês, eu não lembro. Por correspondência. Verdade. Era o IUB, tinha 1000 coisas, tinha né? Vários cursos. E um era o de desenho. E eu comprava de desenho para aprender a desenhar, mas não deu certo, não. Eu acho que soube da sua paixão, porque o nosso primeiro contato, Adriana, foi quando a gente instituiu o Salão de Quadrinhos, de Cartoons e Quadrinhos aqui em Ribeirão. Né? E eu com o GTO, o Xandão. Nossa, né? o GTO faz tempo. O GTO do Miacó de Maria, o Xandão e eu do Boca de Porco, né, que é um dos zines históricos aqui em Ribeirão. E a gente conseguiu fazer o primeiro salão de quadrinhos e cartoons, e você abraçou a ideia, né? É verdade. E deu muito certo enquanto durou, né? Pena que acabou. É uma pena. Por isso que eu falei, faz falta, viu? Faz falta. Precisa ser retomado. Eu também acho. Mas, pessoal, tem mais um VT que vai falar um pouquinho de Feira do Livro. E não sai daí que o programa não acabou. E o João vai trazer uma melodia agora que vocês não vão só lembrar o passado, mas vão se emocionar muito. Fique aí e olha esse VT. Ao voltar, quando o avião sobrevoava Ribeirão, me vi na adolescência em minha cidade, distante apenas 90 quilômetros. Quando se perguntava, e isto? Um livro, um disco, um produto, um alimento, um tecido, sapato, perfume, fosse o que fosse. A resposta era, tem em Ribeirão, vamos lá. Refiz a pergunta hoje, que pode vir de qualquer cidade paulista ou brasileira. E Feira de Livro? É de Ribeirão. Não me queiram mal as outras cidades. E uma Feira do Livro é um grande monumento a favor da leitura e da convivência e da inteligência. Então isso aqui é uma grande feira da vida. Foi uma alegria participar, adorei. Emoção é aquilo que mexe com a gente. E a feira mexe com a cidade, mexe com as pessoas, mexe com o país. E, portanto, é uma referência. A mim emociona, isto é, mexe muito. Eu tenho
andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo na minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo minha mocidade, tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só pra ver o sol nascer. Emocionou, hein, Arnaldo? Emocionou, hein, Adriana? Falei que ia tocar a gente aqui, pô. Bom, vamos falar do Salão de Ideias, desse projeto que você está trazendo para o Quadrinhos, o nosso amigo ali que a gente acabou de ver ali, o Loyola. É isso mesmo? Bom, não sou eu que estou trazendo, né? Nós somos é o grupo ali, né? É um grupo que vem se reunindo, já se reunindo há um tempo, né? Participamos da 15ª Feira do Livro, como eu já tinha dito antes. O Cordeiro de Sá, o Vinil, né? O Ângelo da Avanço, o Neto, eu, o João Francisco, que é professor da rede. Já né? veio aqui no programa, já veio aqui no programa. O Alex, que é ilustrador, né, da Revide. Enfim, é um grupo, o Pandão, que também é professor de História, o Denis, né, o Pimentão, enfim, um grupo grande. Um coletivo ali. Um coletivo. E a gente vem se reunindo numa livraria ali no shopping, né? A gente se reúne uma vez por mês para trocar ideias e produzir zines, né? E agora também tem um espaço que é a Ziniteca. E, bom, o Neto vai falar um pouco mais sobre isso, né? Como é que surgiu esse projeto, né? De trazer o Loyola para a gente. Então, né? já aproveita, Neto. Como que foi isso? Mensalmente, né, nós pensamos um tema para produzir um zine. Sim. E como nós iríamos participar da Feira do Livro, então nós juntamos esse pessoal e o Ângelo da Avanço entrou em contato com o Loyola, né? Através Loyola escreve no Jornal Cidade. Escreve no Jornal Cidade, né? E propôs, né, quadrinizar essas crônicas. Ele aceitou, né? E nós também pedimos para ele fazer um desenho. Ele falou que tinha só um único desenho que ele fez na vida. A gente pediu para ele mandar. Então, o desenho do Loyola também vai estar no zine. Nós só não podemos dizer onde vai estar. Só não podemos dizer onde vai estar. Mas vai estar um desenho do Loyola no zine. O único desenho da vida. Alguns fanzines nós vamos sortear lá na hora, né? Não vai dar para produzir um para cada um, mas nós vamos fazer um sorteio. Depois vamos deixar numa plataforma digital para o pessoal acessar. E o mais interessante é que o Loyola se propôs a estar lá com a gente lá no dia. Ele abraçou o projeto de uma maneira surpreendente, né? O Anjo fez o primeiro contato com ele e ele enviou as crônicas. Depois ele começou a perguntar como é que estava indo, como é que estava, né? E essa semana ele mandou um e-mail muito emocionado, cara. Aí ele conta lá da paixão dele por gibi, de quando ele era menino, né, de que ele sempre quis desenhar assim também como você, mas acho que ele não fez o Yume. E, enfim, né? E ele está muito ansioso, ele está mais ansioso do que a gente. Que legal. Né? E, assim, acho que nós fizemos ele virar menino de novo. O Loyola é super especial. O tema da feira esse ano é as histórias que os livros contam e as leituras que a gente faz. E foi um tema especialmente criado para poder trazer um autor para não falar de si, mas para falar sobre as leituras que ele fez ao longo da vida. E o Loyola, por exemplo, que ele vem pela 18ª vez. Nós estamos na 18ª feira e ele vem pela 18ª vez, ele é um querido da feira, ele adora o projeto Feira do Livro de Ribeirão e ele vai falar de Júlio Werner. Ele não vai falar de Loyola, não vai falar da obra dele. Vai falar das 20 mil léguas submarinas. Ele vai falar de Júlio Werner. Então, e nós, né, acho que dos salões, assim, o que está mais dentro mesmo da proposta, porque são nossas leituras do que ele escreveu, e quem pegar o zine e for ler o zine vai ter uma leitura própria, porque a leitura é assim, né? O leitor, ele é coautor da obra, né? Então vai ser assim, uma leitura de terceira a quarta mão, né? E isso para nós assim está sendo muito motivador, né? Ele falou que, né, no e-mail lá que ele mandou, ele falou que as crônicas são, né, os filhos dele, e agora ele está ansioso para ver os netos, né? Que a obra dele quadrinizada, né? A obra dele
em fanzine. Isso deixou a gente Atravessando muito gerações, emocionado, né? Legal, mas... Os zines são meus netos. E deixa eu te falar uma coisa. E vai ser às 9 horas, Salão de Ideias, nessa terça-feira, para o pessoal até que está em casa se orientar. Tem que se inscrever antes, é chegar e pegar? Como que está essa questão? Chegou, entrou... E quantas pessoas suportam ali? Lá dá 202 pessoas. Acho que 202 202 pessoas lá, e inclusive escolhemos lá para ser um lugar um pouco maior do que os outros lugares onde eles tinham se apresentado. Chegar enquanto tiver lugar, Tiver né? local, Porque os meninos Não, lotam. aí tem um público ali cativo. Normalmente, pelo tanto de Os meninos pessoas ficam que... bom, hein? Ficou ótimo. Eles adoram. Mas pelo tanto de, rapazinha. pelo tanto de pessoas que nós já entramos em contato e o pessoal falou que vai. Que legal. Né? Tem que chegar cedo, porque... 1 hora, 30 minutos. A receptividade nas escolas garantia. está sendo muito grande. A gente teve um problema, né, preciso dizer isso. Nós tivemos 2 problemas. Um é a logística de transporte, e a gente entende que é um momento difícil e tal. E o segundo, que foi um engessamento em algumas redes, né, de alguns salões. Né? Não pode ir nesse aqui, nesse outro não. Você não tem escolha. Né? E isso trouxe um certo dificultador. Por outro lado, como você disse, Adriana, a gente já tem formado um público. Né? E esse público vai... Tem gente que fica esperando para reencontrá-los. Que é desde a 15ª, na verdade. Né? Desde a 15ª. Né? Nós tivemos a 15ª. Para nós foi uma surpresa, né? Um feriado chuvoso, 8 horas da manhã. Para nós também. A hora que a gente viu aquilo tudo, a gente foi lá para ver o que é que estava acontecendo. Foi no aniversário de Ribeirão Preto. No aniversário de Ribeirão, feriado chovendo. A hora que a gente olhou e viu aquilo, falou, nossa! No ano passado, o elevador da CI congestionando, né? E vamos ver esse ano. E o que foi legal o ano passado é que a gente recebeu um público da educação especial. Sim. Então, a feira colocou uns tatames lá, então tinha gente que era cadeirante, tinha gente com pouca mobilidade e que também produziu zine nessas oficinas que nós fizemos. Né? Então, a gente fez oficina de zine no Movimento Sem Terra, fizemos com o pessoal da educação especial, fizemos na escola privada, fizemos em universidade. Então, foi bem diversificado. E a escola que ganhou o prêmio Eleto Bonini, né? Ganhou com o zine, que foi feito uma oficina do Neto e do João. Eu acho que eu vou fazer esse zine aí. Eu vou lá ver esse zine aí, viu? Eu vou ter que ir lá fazer isso daí. Pô. É uma informação que pouca gente sabe. Mas verdade. o zine que saiu foi produzido numa das Acho que foi o Paiva 2. Paiva 2. Para quem organiza evento com público, com plateia, a coisa mais angustiante é você proporcionar um belíssimo espetáculo cultural e não ter plateia. Sim. Exatamente por conta desse receio, a gente tem, desde 2014 para cá, a gente tem focado no casamento dos públicos. Né? Então, por exemplo, a gente vai anteriormente em todas as universidades, a gente vai nas salas de aula, a gente, assim que fecha a programação, compartilha com as universidades e aceita agendamento. E vai trabalhando, a gente vai propagando aquele tema, aquele público tem aquele perfil daquele evento, então a gente trabalha muito com formação de plateia para que o autor, o artista, o escritor que estiver lá seja bem recepcionado, que tenha um público aguardando por ele. Isso é uma coisa que a gente tem tomado muito cuidado. E está dando certo, né? Falando mais um pouquinho, né, do zine, né? O zine ele oferece essa possibilidade de não só formar leitor, mas uma possibilidade enorme de autores. Porque o zine, ele, em síntese, é uma revista artesanal, faça você mesmo. Né? Então, quando a gente propõe uma oficina, o aluno participa dessa oficina, ele aprende que ele pode fazer um desenho, fazer uma colagem, fazer um verso, criar um poema, né? Criar uma história em quadrinho, uma charge, pode misturar tudo isso. Um trabalho coletivo, porque no zine dificilmente você faz sozinho, ele é um trabalho coletivo. Isso que é uma beleza, né, do zine. E para o ano que vem, a gente já está propondo, né? Nós temos 2 espaços aí possíveis para a gente propor oficinas. A gente quer fazer oficinas e convidar as escolas a participarem dessas oficinas, né? E que já começarão já a partir de agosto desse ano, né? E para que isso possa crescer ainda mais, né, do que já está. E tem condição, né? A gente percebe que está crescendo e tem condição. E olha, é um trabalho assim desse grupo sozinhos. A gente não ganha nada com isso, pelo contrário, a gente põe grana do nosso bolso, né? Os zines que serão distribuídos lá, a gente fez uma cotização, uma vaquinha, né? E para que esses zines estejam lá, né? Mas é aquele prazer de ver a leitura, de ver isso se propagando, né? E de mais ainda de ver a produção depois que o aluno faz, né? Então, mas a gente está muito bom esse bate-papo. Eu vou ter que conversar aí com o Dr. Chaim, viu?
ver com ele, a gente consegue aumentar esse programa aqui. Ficar igual o Mentoria. O Mentoria está dando 2h30. O Mentoria, dependendo do tema, mentoria, vai que vai. Exatamente. Se tivesse uma mentoria, seria umas 3 horas de papo. Mas eu vou conversar com ele. Ele gosta de ler também, é uma pessoa que gosta dessa área da cultura. Que bom. E vamos ver que se toca o coração desse homem. Eu vou tentar tocar. Mas, Adriana, a gente já está encerrando, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Também você vai falar do livro aqui daqui a pouco. Mas já para encerrar, e você vai ter um momento para também já divulgar o livro, mas a Feira do Livro hoje ela está entre as 8 maiores do país, né? E nós temos uma cidade, né, Arnaldo, que está com 4 museus fechados, agora fiquei sabendo da biblioteca, e a feira continua. Qual que é o segredo? Quem sabe aí a secretária de Cultura, ou a gestão municipal, que a gente tanto fala aqui, está nos assistindo aqui, ou você desse exemplo aí que... Prioridade e crença. Para a gente é prioridade oferecer leitura e a gente tem crença absoluta que só essa é a jeito de fazer a diferença. Prioridade e crença. Prioridade e crença. E espero que quem esteja nos assistindo da gestão falou em poucas palavras, resumiu bem, que é prioridade. O que nós vemos atualmente que a prioridade em Ribeirão, infelizmente, apesar do bom exemplo da Feira do Livro, não está sendo a cultura, né? Devido à falta, você deixou um esquema lá aprontado do Plano Municipal de Cultura, toda uma estrutura que hoje a gente está vendo aí ir por esgoto, né? Para falar outras coisas que infelizmente nos afetam. E como professor, né, eu não consigo pensar cultura divorciada de educação. Com certeza. De jeito nenhum. De forma alguma. Não estou aqui defendendo a união de duas secretarias, não, né? Claro. A fusão de 2 secretarias. Com certeza. Não estou defendendo a fusão, mas estou defendendo trabalhar A conjuntamente. importância no mesmo patamar da educação para a cultura. Está interrelacionado. Sem dúvida. E agora, fala do seu livro, ó. Bom, Para então, a gente acabar o programa. Espera aqui, por favor. Bom, na quinta-feira, às 10 da manhã... o dia que eu vou estar lá. É o dia que você vai estar lá. Porque você falou que é na terça, eu confundi. Não, aqui terça é o salão. É o salão, eu vou estar na quinta. Na quinta é o lançamento, né? Me ajuda aqui, Serginho. Opa, daqui. É isso aqui. Qual que é? O lançamento... Vou até segurar aqui também. Do maior campeonato de todos os tempos, né? E é um livro, a temática é futebol, né? E é um menino que resolve organizar um campeonato no seu bairro, né? E acaba envolvendo todo mundo nesse campeonato. Esse livro eu escrevo junto com o André Oliveira, né? O André, que já é meu parceiro desde... Nós tivemos aí um livro, Poemas Siderais, que foi lançado na Feira do Livro, né, em 2016, né? Que foi o André, o Marciano Vasques, que não está mais conosco, né? Mas o Alexandre Azevedo, eu, e com ilustrações do Renato Andrade. Depois fizemos, o André e eu, né? O Dani Dal, o Menino Legal. Você né? já mostrou esse livro. Eu já te mostrei, né? E é de um menino, uma criança, né? Tem o Dal. Que é uma criança, Sim. né? E agora, né, o maior campeonato de todos os tempos, né? E o Cospe Fogo? O Cospe Fogo. Você esqueceu do Cospe Fogo, mano. Aqui, ó. Agora tô vendo aqui. Pois é. E daqui a pouco eu falo do Cospe Fogo, né? Mas vamos rapidinho que tá acabando sabe, o tempo. Então, né, o maior campeonato de todos os tempos, André Oliveira e Arnaldo Júnior, com ilustrações de Júnior Caramês, né? E aí a gente tem um convite que é o seguinte: as escolas que estiverem com as suas turminhas no salão vão levar de presente um livro para a biblioteca. E as escolas que trabalharem o livro, né, a gente se dispõe a ir até a escola para conversar com as crianças show, e acompanhar o projeto. Parabéns, né? Arnaldo. Eu vou estar lá. O André vai e ter eu. jeito. E o Cospe Fogo, né, que é Aqui. um livro que nós fizemos ano passado, Tá. né, com financiamento Tenho 30 coletivo. segundos. O Cordeiro de Sá e eu vai estar lá nos autores locais. Muito obrigado. Muito obrigado, Adriana. Só agenda rapidão e já pode finalizar. Domingo em Rieta Bar. Em Rieta Bar. E no final, a TV POS, o nosso presidente da Bebel. Várias novidades aí, professor e professora. E vamos encerrar aí com o João Fargnoli. E até mais, pessoal. Obrigado. Até a Feira do Livro, hein? Se vemos lá. Perdi 2029 amizades, ponta de uma pedra em minhas mãos. Embriaguei morrendo 29 vezes. Estou aprendendo a viver sem você. Já que você não me ama, mas...
Em um país com as dimensões do Brasil, é fundamental ter uma base que defina o conjunto de aprendizagens essenciais a que todo aluno deve ter direito na educação básica. Em 2014, o Plano Nacional de Educação já falava sobre isso. Desde então, esse assunto vem sendo discutido e ganha importância cada vez maior frente à reforma do ensino médio do governo federal e suas consequências. Em São Paulo, a APUESP organiza uma webconferência para ampliar e aprimorar mais o debate sobre esse tema. Acho que a gente tem que ter a tranquilidade de entender que nós precisamos de mudanças profundas no ensino médio brasileiro. Nós precisamos. Eu não nego isso. Mas nós não podemos aceitar qualquer mudança. Essa medida provisória, ela, na verdade, ela vai acirrar ou estabelecer a dicotomia histórica que sempre teve nesse país, que foi um ensino médio para os pobres e um ensino médio para os ricos. É importante a gente ter isso muito claro, porque você fala, bom, mas esse ensino médio que aí está, que nós trabalhamos, ele também não... Por isso mesmo, eu digo, nós lutamos muito para debater um perfil de ensino médio que atendesse aos filhos e filhas da classe trabalhadora, que até fosse global, como política de Estado, é verdade. Mas essa reforma não vai atender, não atenderá. Essa reforma do ensino médio está apontada, mas ela não está concretizada. Então, até a propaganda é falsa, né? Porque o ensino médio depende não apenas de lei, mas depende da base nacional comum curricular para que ele se transforme em coisa verdadeira. Porque, por enquanto, é só propaganda e aquilo que está na lei. A lei, entretanto, fala uma coisa muito séria e muito grave, né? Que nós devemos ter muita atenção e que, no meu modo de entender, já adianto, né, leva à necessidade de uma luta pela revogação da lei do ensino médio. Essa lei tem que ser revogada, né? O que diz esse artigo? Ele diz o seguinte, que a base nacional, o ensino médio vai ser organizado por uma parte comum, uma parte nuclear e uma parte flexível. A parte nuclear é uma parte que corresponde aos direitos e objetivos de aprendizagem dos jovens brasileiros e, segundo a própria lei, essa parte obrigatória, essa parte de direitos, aquilo que os jovens têm o direito de aprender, tem que ficar limitada ao máximo de 1.800 horas, ou seja, cerca de 60% da carga de trabalho do ensino médio. Bom, eu vejo isso como, bom não, ruim, né? Um grande atentado, porque toda vez que você diz que aquilo que é obrigatório, aquilo que é para valer, aquilo que as escolas, os governos, a sociedade têm a obrigação de oferecer, vão ficar limitados apenas no que couber em 1.800 horas, a pergunta que se sucede é o seguinte, o que vai ficar de fora? Quantas aulas de matemática, de língua portuguesa, quantas aulas de química, física e sociologia, e geografia, e língua inglesa, e educação artística, e artes, e educação física, quantas coisas vão ficar de fora? A lei está dizendo que apenas uma parte do ensino médio é obrigatório, né? E nós vamos ter, inclusive, repercussões no Enem, tudo mais, que vai ser não mais um Enem, mas um Enemzinho, correspondente a um currículo apequenado, um currículo reduzido, reducionista dos direitos de aprendizagem do jovem brasileiro. Agora, o ensino médio hoje está tendo queda na matrícula. Essa é uma questão séria. Nós tínhamos... Em 2008, 8.366.100 matrículas no ensino médio. Em 2012, 8.376, ou seja, aumentou 10 mil matrículas nesse período de 2008 a 2012. E hoje, nós estamos com menos de 8 milhões de estudantes no ensino médio. Então, obviamente, que existe alguma questão aí no ensino médio que está pegando e que não é o currículo. Ponto final. Quer dizer, são outras questões. Aliás, nesse estudo da Unicef,
ouviu os estudantes, que, aliás, não foram ouvidos nessa pretensa reforma do ensino médio. E os professores, mais ou menos. Eles argumentam com aqueles 12 milhões de contribuições, só que eles esqueceram aquilo lá. Que a terceira versão não levou em conta o que foi colocado na segunda versão. A segunda versão realmente levou em consideração muita coisa do que aqueles 12 milhões mandaram. Agora, a terceira saiu da cabeça de 2 ou 3 pessoas lá no MEC. Outro aspecto da base é o seguinte: a base não respeitou as diretrizes curriculares do ensino médio, que estão em vigor. Porque não importa que eles estão fazendo outra, mas a base já está aí na rua e eles não levaram em consideração, como o César já frisou, essa diretriz curricular de 2012. Nós não aceitaremos a diminuição de disciplinas para dizer que está melhorando o ensino médio. Porque falta de disciplinas a gente já tem. O que a gente está precisando é aprimorar, é fazer uma escola, organizar uma escola que convide o aluno a ficar nelas. Não é tirando disciplina que o aluno vai ficar. Não é desta forma. É o tratamento que se dá para o conhecimento historicamente acumulado que nós temos que lutar para que chegue de forma correta para os nossos estudantes. A prática, se for efetivada como está, na discussão lá no Conselho Nacional, e se não se alterar a tal da reforma do ensino médio, que é aquela lei 13.415, vai ser um desastre. Que você vai reduzir o conteúdo para essa juventude que tanto precisa disso a um nível muito baixo. Só vai estudar português e matemática. Aliás, eu me espanto que faz 4 décadas que o Brasil só investe em português e matemática. E o resultado não melhora. Então, estruturalmente é o quê? É uma escola para os pobres. É aquela escola que a gente já deslegitimou, né, no passado, que não poderia ser tábula rasa, que tinha que nós lutamos e estamos lutando muito para que a gente tenha a possibilidade de que essa etapa da educação básica, que é a terminalidade, ela de fato ela consiga fechar esse ciclo da educação básica de tal forma que o estudante saiam dali, né, com autonomia intelectual e capaz de interagir na sociedade, de produzir, de vir a ser um futuro cientista, por que não? Então, a gente tem que pensar muito grande em termos de educação básica e essa sólida formação para que o estudante venha poder, de fato, a ter o mundo aí, né? O Brasil nas mãos para também gerir-se. A proposta do ensino médio, como tem sido alardeada pela propaganda governamental, supostamente apresentaria 5 alternativas a serem escolhidas como caminho para os alunos. Mas todos nós sabemos que essas alternativas não existem, né? Porque as condições de operação das escolas hoje são muito precárias, onde falta professor, falta equipamento, falta laboratório, falta biblioteca, sobra aluno em sala de aula, né? Porque muitas salas são superlotadas. Enfim, o caminho de a gente enfrentar essa situação proposta pelo atual governo é um caminho só, chama-se mobilização. E a principal bandeira de mobilização é lutar pela revogação da lei do ensino médio. Essa luta pelo ensino médio, ela pode ser uma luta muito intensa do ponto de vista mesmo do que significa mudar, né? Mudar esse país, essa luta. E é a juventude que está aí. Eu acredito muito na juventude. Os professores também estão. Os professores também têm filhos nas escolas. E eu tenho certeza que eles querem o melhor para os filhos deles.